Belezinha, gente? Vamos lá então dar continuidade aqui, né? Estávamos falando sobre divisores agora, né? E eu quero falar sobre uma aplicação muito bacana de divisores, né? Que é comum nas provas da Fundação Carlos Chagas, também nas provinhas do CESP, tá? E em outras bancas também, FGV também, às vezes, Sesgran Rio, tá? Porque é um tipo de questão que tem uma aplicação muito boa. Provinhas lá da VUNESP, São Paulo, já gravei pessoal lá, né? Pessoal do TJ São Paulo, pessoal de presídios lá, né? Penitenciária, essa parte aí. Então sempre tem uma questãozinha dessa. Tá, tem matemática, a VUNESP coloca. Tem matemática, 5 questões que é o padrão deles lá, tem uma dessa. Beleza? Vamos comigo então? Olha só. MDC é o máximo divisor comum. Primeiro eu vou falar o que é o máximo divisor comum, para você entender o que é o máximo divisor comum. Depois eu vou colocar essa aplicação aí bem bacana, tá? Então, primeiramente é o seguinte, né? Máximo divisor comum. Primeiro, nós sabemos que são divisores já. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço para você, ó, nós temos, digamos, o 36 e o 48. Eu quero saber quem são os divisores de 36 e os divisores de 48. Quando eu falo o máximo, aqui é o máximo, é o maior, divisor, né? É o máximo divisor comum. Então, a pergunta é, quem é o maior divisor comum, né? Que é o maior divisor que eu vou ter aqui e aqui ao mesmo tempo. Quem é o maior número que eu posso dividir tanto 36 quanto o 48 ao mesmo tempo, né? Por quem? Ah, pode ser 2? Pode ser 2, mas o 2 vai ser um divisor, mas não vai ser o máximo, não vai ser o maior. Ah, pode ser o 6. Sim, pode ser o 6, mas só que não vai ser o máximo. Mas na verdade o máximo é quem, Josmar? Eu acho que é o 12, né? 36 dá para dividir por 12 e 48 dá para dividir por quanto também? Por 12 ao mesmo tempo. Então o máximo divisor, o máximo divisor, né? Que eu tenho para os dois, vou colocar até aqui assim, ó, o MDC de 12. De 12 não, pai, 36. De 36 e 48 vai ser o número 12. Mas eu quero te mostrar uma maneira bem prática e bem rápida, né? De você encontrar esse 12. Porque se você colocar, por exemplo, aqui as mãos, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 36, eu vou fazer quem são os seus divisores. Vou pegar o 48 e ver quem são os seus divisores. Aí eu venho aqui, né? E pego o máximo de cada um deles, né? Que vai ser 12 e que vai ser 12. Então, é o máximo divisor comum entre 36 e 48. Mas qual a maneira mais prática, Josimar? Ah, agora eu vou te mostrar, né? A maneira mais prática vai ser o seguinte. Você pegar o 36, olha só aqui, hein? Você pegar o 48, então tá aparecendo o MMC. Não, não é MMC não. O máximo de uso comum, o MDC, você vai pensar o seguinte. Você tem o 36, você tem o 48. Nessa posição aqui vão entrar os meus primos novamente, tá? Mas não é MMC, vai ser MDC. Como é que é MDC? Aqui vão ser os números primos. 36 e 48 dá por quem ao mesmo tempo. O número que entrar aqui, ó, que vai ter que ser o número primo, tem que dar ao mesmo tempo por 36, né? 36 tem que ser divisível por ele, né? E o 48 também tem que ser os dois ao mesmo tempo.
Os dois, 36 e 48, dá por 2? Dá. Então eu coloco 2 aqui. Dá 18 e 24. 18 e 24. Dá por quem ao mesmo tempo, Josmar? O 18 e o 24. O 18 e o 24 dá por 2 novamente. Mas tem que ser ambos. Dá por 2 novamente. Né? Dá 9 e 12. 9 e 12 dá por quem, que é primo, ao mesmo tempo. Simultaneamente. Dá por 2? Não. Porque o 9 não dá por 2, não é isso? O 9 não dá por 2. O 12 sim, mas o 9 não, então não pode. Mas quem é o próximo primo que nós temos? O 3. O 3. Então dá. Os dois não podem dividir por 3? Os dois são divisíveis por 3? São, Josmar. Então, 3 e 4. Beleza. 3 e 4 dá mais por alguém? Não, por isso que eu já parei por ali, ó. 3 e 4 dá por alguém ao mesmo tempo? Não dá, Josmar. Então parou. Aí você faz isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então esse cara aqui, ele é o MDC. Beleza? Não estou calculando MMC. Estou calculando MDC. Estou calculando MDC. Beleza? Então tem que ser ao mesmo tempo. MMC não. Lá, tempo de encontro no futuro, você faz o quê? Se não der, você repete. Aqui não. Tem que ser simultaneamente. Beleza? Então tem que ser simultaneamente. 2 vezes 3, que dá 12, que é o nosso MDC. Vou fazer aqui uma aplicaçãozinha bem legal. Ah, não. Vou mostrar um detalhe antes. Opa, foi mal. MDC. Então, calcular o MDC nós já sabemos. Beleza. Josmar, então nós já sabemos calcular o MDC. Beleza. Calcular é tranquilo. Mas como é que eu vou identificar, Josmar, uma questão de concurso que vai ser uma aplicação de MDC? Ah, vamos lá comigo agora. Eu quero agora uma aplicação de MDC, que é comum demais nas provas. Calcular, beleza. Faço como se fosse MMC, né? Só que é simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó. A questão quer falar, a questão fala em quê? Em dividir. A questão vem falando em dividir, Josmar. Então a questão vem falando em dividir. Como é que é isso, hein? Dividir. Dividir em quê? Ah, a questão tá querendo que eu divida, sabe o que, Josmar? As pessoas em grupos. Opa. Os objetos, quer que eu coloque em caixas. Pacotes. Envelopes. Né? Grupos, caixas, pacotes, envelopes. E assim vai, né? Gavetas. Colocar quer dividir naquelas gavetinhas lá. Gavetas, prateleiras e vai continuando. Mas como é que é essa divisão? Né? É só querer dividir? Não. Aí vem 3 restrições importantíssimas que vão me mostrar que se trata de MDC. Quais são essas restrições, hein, Josmar? Que a questão vai gritar, olha, MDC, viu? Quais são as restrições que eu tenho que observar que está falando para mim? Primeiro passo, a questão fala que ela quer dividir. Dividir em quê? Grupos, caixas, pacotes, envelopes, gavetas ou prateleiras. E assim por diante. Mas quais são essas restrições que eu tenho que observar aí?
Primeiro, esses grupos, essas caixas, esses pacotes, esses envelopes, essas gavetas, essas prateleiras, os elementos que estão lá dentro, eles devem possuir as mesmas características. Então, os elementos devem possuir as mesmas características. Então, como é que é isso? Explica aí mais. Explico. Se forem pessoas, pessoas do mesmo sexo. Eu quero dividir em grupos, mas como é que é essa divisão, Josmar? Eu quero dividir em grupos, mas cada grupo tem que ter pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Eu quero dividir, sabe em quê? Em caixas, tá bom. Colocar pincéis. Pincel azul com pincel azul, pincel vermelho com pincel vermelho e assim por diante. Eu quero colocar em pacotes, tá bom. Arroz com arroz, feijão com feijão, né? Quero colocar em envelopes, tudo bem. Documento A com documento A, documento B com documento B, documento C com documento C. Gavetas, a mesma coisa. Então o primeiro passo quer dividir. Aí vem a questão, fala, olha, cada grupo, cada caixa, cada pacote, cada envelope tem que ser formado com elementos que devem o quê? Elementos com as mesmas características. Então, a primeira restrição é essa, que você vai perceber que se trata, né, de um MDC. Os elementos devem possuir dentro de cada grupo, pacote, envelope, as mesmas características. Segunda restrição importantíssima, né? É o que, Gismar? Cada caixa, cada grupo, cada pacote, cada envelope, cada gaveta tem que possuir a mesma quantidade de elementos. Mesma quantidade de elementos. Ou seja, possuir a mesma quantidade de elementos. Dentro do grupo. Homens e mulheres, eu quero grupos com o mesmo número de pessoas. Dentro de cada caixinha, a mesma quantidade de canetas azuis, canetas vermelhas, né? Ou seja, em cada caixa, lógico. A caixa com as canetas azuis tem que ter a mesma quantidade de canetas, né? Aquela caixinha que tem canetas vermelhas. E assim por diante. Então, dentro de cada grupo, cada caixa, cada pacote, cada envelope, tem que ter a mesma quantidade de elementos. Terceira restrição. Você vai perceber que não pode sobrar elementos. Não pode sobrar elementos. Não sobra elementos. Bom, então percebi o seguinte, né? Percebi que nós vamos ter uma questão que vai falar sobre dividir. Dividir em quê? Grupos, caixas, envelopes, pacotes, gavetas, prateleiras e assim por diante. Mas cada um desses pacotes, caixas, envelopes, tem que obedecer às seguintes restrições. Possui mesmas elementos formados, né, grupos com o mesmo quê? Mesmas características, mesma quantidade e não pode sobrar. Beleza? E não pode sobrar. Agora eu tenho um detalhe importantíssimo. Cai a pergunta final, que vai aparecer para você, essa aqui, ó. Quantidade mínima que leva a tamanho máximo. Que é isso, Josmar? Quantidade mínima
Qual a menor quantidade de grupos? Qual a menor quantidade de caixas? Porque quanto menor é a quantidade, maior é o tamanho de cada um deles. Quanto menor é a quantidade de grupos que eu faço, cada grupo vai ter o quê? Tamanho máximo. Mais pessoas eu tenho no grupo. Então, a quantidade mínima que leva a um tamanho máximo ou um tamanho máximo que leva a uma quantidade mínima. Então, se isso acontecer, a questão acabou de gritar o seguinte: olha, gente, eu estou falando de MDC. Beleza? Se acontece isso, ela está gritando e falando: olha, eu estou falando de MDC. Beleza? Então está falando de MDC. Quando quiser dividir grupos, pacotes, envelopes, caixas, que obedecem às seguintes restrições, tem que ter as mesmas características, né? Tem que ter a mesma quantidade de elementos, não subelementos, e uma quantidade mínima, que leva a um tamanho máximo, e um tamanho máximo, que leva a uma quantidade mínima. Eu estou gritando: olha, é MDC, viu? É uma aplicação de divisores. Vamos agora para uma aplicação, beleza? Então, questão número 1, não é isso? Sobre MDC. Fala assim, ó. Um comerciante pretende acomodar 600 latas de óleo de soja e 420 latas de óleo de milho em caixotes que deverão ter, todos, a mesma quantidade de latas, mesmo tamanho, mas sem misturar os dois tipos de óleo, mesmas características. Em qualquer um dos caixotes, o menor número, quantidade mínima, que leva a tamanho máximo. A questão está gritando que é uma questão de MDC. MDC. Então, mas se eu perceber, né, que fala sobre dividir, mesmas características, não pode misturar óleo de soja com óleo de soja, óleo de milho com óleo de milho, homem com homem, mulher com mulher, caneta azul com caneta azul, vermelha com vermelha. Mas então não mistura? Não. Outra coisa, tem que ter a mesma quantidade, né, o mesmo tamanho, perfeito? E vai perguntar o quê? A quantidade mínima que leva ao tamanho máximo. Ou seja, quantidade mínima que leva ao tamanho máximo. Josimar, a questão gritou que trata-se de MDC. Vamos fazer separado? Claro que não, né? Um jeitinho mais prático, mais rápido, e qualquer pergunta que for feita, você vai saber responder. Isso é que é o bom. Vamos fazer comigo? Então, ó, 600 e 420. Josimar, no MDC tem que ser ao mesmo tempo. Então lá, 600 e 420 dá por quem ao mesmo tempo? Números primos, dá por quem, Josimar? Dá por 2, que vai dar 300 e 210. Josimar, novamente, dá por quem ao mesmo tempo? Opa, dá por 2, não é isso? Que vai dar quanto? Vai dar 150 e 105. Dá por 2? Não. Dá por 3? Opa, por 3 vai dar, não vai? Por 3 vai dar. Então, por 3. Por 3 dá quanto aqui? 50 e 35. Dá por quem novamente? Dá por... Opa, por 5. Dá por 5. Então, por 5 dá quem? Dá 10 e dá 7. Dá mais por alguém ao mesmo tempo? Não. Se não dá, para. O que eu vou fazer, Josimar? Opa, lado de cá, tamanho. Lado de cá, quantidade. Guarde isso aí. Tamanho e quantidade. Tamanho, quantidade. Vamos lá comigo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 60. 60 é o tamanho. São 60 latas dentro de cada caixote. Então, são 60 latas de óleo de soja e também são 60 latas de óleo de milho. Mas, Josimar, quantas caixas nós íamos dar? Quantos caixotes? Aí você vem aqui e só fala assim, ó. Desse lado de cá é quantidade. Aqui nós temos quantas? 10 caixotes com óleo de soja e aqui é óleo de milho. Então, 10 caixotes com óleo de soja, 7 caixotes com óleo de milho. Total de caixotes, 10 mais 7, 17. Quantas latas?
60. Então a resposta vai ser 17, porque o menor número de caixotes que poderá ser usado, né, é. Então, se quiser separado, você tem. Quantos caixotes foram utilizados com óleo de soja? 10. Quantos caixotes foram utilizados com óleo de milho? 7. Total de caixotes? 17. Quantas latas dentro de cada caixote? 60. Então, o que perguntar, você vai responder. Beleza? Então, ó, prestar atenção. Quero dividir, mesma quantidade, não sobra nada. Beleza? Menor quantidade que leva ao tamanho máximo. Resposta, letra A. Beleza. Fala assim. Uma folha retangular de 30 centímetros por 42 centímetros foi recortada em um certo número de quadrados. Então, digamos o seguinte, né? Vou desenhar aqui só para visualizar. Nós temos um retângulo, 42 centímetros por 30 centímetros, certo? Então, a folha retangular de 30 centímetros por 42 centímetros foi recortada em um certo número de quadrados. Então, aqui, vamos dividir em quadradinhos, né? E se são quadrados, Josimar, né? Tem que perceber o seguinte. Lá são todos iguais. Todos de mesmo tamanho sem deixar sobras, então não pode sobrar nada. Essa folha retangular tem que ser toda utilizada. Vou separar em quadrados, todos do mesmo tamanho, sem deixar sobras. Sabendo que estes quadrados têm o maior tamanho possível, tamanho máximo, que leva a quantidade mínima. A área de cada um deles é em centímetros quadrados. Vamos lá, né? A área de cada um deles em centímetros quadrados é. Então, olha só. Percebeu o seguinte. Tanto uma dimensão quanto a outra dimensão, eu vou ter que dividir em pedaços o quê? Iguais, né? Lados iguais. Correto? Não pode sobrar nada. Eu quero que todos tenham o mesmo o quê? Tamanho, mesma quantidade. O mesmo tamanho aí, na verdade. É como se fala assim, eu quero que cada grupo tenha o mesmo tamanho, ou seja, cada grupo tenha a mesma quantidade de elementos. Então, perguntou o quê? Sabendo que esses quadrados têm o maior tamanho possível, a área de cada um deles. Então, vou fazer o seguinte. Quanto que eu posso dividir o segmento 42? Em quantos pedaços eu posso também dividir o segmento 30? Né? Tamanhos iguais porque são quadrados. Tem que ter a maior área possível, tamanho máximo. Não pode sobrar. E tem as mesmas características, porque os dois são lados, lado e lado. Então é uma questão que também de MDC. Onde eu vou ter o seguinte. 30 e 42. Dá por quem ao mesmo tempo? Dá por 2, Josimar. 15, 21. Dá por quem ao mesmo tempo? 3, 5 e 7. Dá mais por quem ao mesmo tempo? Por ninguém. Quer me descer? 2 vezes 3, 6. Tamanho, quantidade. 6 centímetros, né? 6 centímetros é cada lado desse quadradinho. Ele quer a área de cada um deles. Uai, se nós temos a área que é o tamanho, né? Ó, tamanho 6 centímetros é o tamanho de cada lado. Então, o que vai ser a área? A área nada mais é do que lado ao quadrado. Que é o lado 6. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Então, a área de cada quadradinho daquele corresponde a 36 centímetros. Beleza? Josimar, você calculou o tamanho. Sim, o tamanho de cada lado, 6 centímetros.
Ele não perguntou o tamanho de cada lado, ele perguntou a área, mas se nós temos o lado, nós temos a área. 6 vezes 6, 36. E se ele perguntasse a quantidade de quadradinhos que nós podemos ter? Ah, a quantidade, ó, o tamanho de cada lado, tamanho, tá aqui. 6. E a quantidade? Olha só, um dos segmentos são 5 pedaços de 6. O outro tem quantos? 7, né? Então 5 vezes 7 seriam 35. Beleza? Seriam 35 o quê? Quadrados. Por que 35 quadrados? Porque o lado de 30, eu parti ele o quê? Eu dividi ele em 5 pedaços, em 5 segmentos de 6 centímetros. O lado que tem 42 centímetros, nós dividimos em 7 pedaços, 7 segmentos de 6 centímetros. Então aqui eu vou ter, né, 5 pedaços aqui e aqui eu vou ter 7 pedaços. 5 vezes 7, 35 quadradinhos. Beleza? Então, um lado foram 5, o outro lado foram 7. 5 vezes 7, né? Beleza. É isso mesmo. Mas ele perguntou o que pra gente? Ele perguntou somente a área, né? Lado 6, correto? Lado 6 e 6 vezes 6, 36. Belezinha? Nós temos várias aplicações. Você percebeu que isso aqui foi até de área, né? Não tem problema, tá? Então, assim, nós temos várias aplicações de questões com múltiplos, beleza? Dessa maneira, quando você percebeu que o Ismar quer dividir, né? Quer mesmas características, não pode misturar, não pode sobrar ninguém, mesmo tamanho, né? Vou fazer mais uma questãozinha aqui rapidinho, para finalizar esse bloco. Olha só. Vamos fazer a 4 mesmo, para a gente voltar na 3 lá. Olha só, fala bem assim, ó. O enfermaria recebeu um lote de medicamentos com 132 comprimidos, 132 analgésicos e 156 de antibióticos. Então nós temos os analgésicos e nós temos os antibióticos. Deverá distribuí-los em recipientes iguais, contendo cada um a maior quantidade possível de um único tipo de medicamento. O único tipo não pode misturar mesmas características, né? Tamanho máximo, não é isso? Mesmo tamanho porque os recipientes são o quê? Iguais. Considerando que todos os recipientes deverão receber a mesma quantidade de medicamentos, mesma quantidade de alimentos, o número de recipientes necessários para essa distribuição é uma questão de MDC. Estou distribuindo, estou dividindo, né? Mesmas características, não pode sobrar, correto? Mesmo tamanho, mesma quantidade de medicamentos. Então gritou que é MDC. Então só fazer isso aqui, ó. MDC entre quem? 156 e 132. Correto? E lembrando que tem que ser simultaneamente, correto? Simultaneamente. Então dá por quanto? Vou colocar outra cor aqui. Dá por 2. Não é isso? Dá por 2. Então, perceber esse detalhe. Porque ao mesmo tempo, por 2, né? Porque ao mesmo tempo, por 3. Dá mais por algo ao mesmo tempo, Osmar? Não, para. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Não são comprimidos, então aqui lá de cá, ó. Tamanho, quantidade. Então vão ser 12 comprimidos dentro de cada recipiente, né? Dentro de cada recipiente ali. Nós temos quantos recipientes, Osmar? Quantidade de recipientes. Recipientes vão ser o quê? 13 mais 11. Que vão ser 24 recipientes. Correto? Então, vão ser 24 recipientes com 12 comprimidos dentro de cada um. A pergunta é, o número de recipientes necessário para essa distribuição é o número de recipientes. Vão ser 13 de analgésico, mais 11 de antibiótico. Somando aqui, Josmar, vão ser
24 recipientes com 12 comprimidos, com 12 comprimidos dentro de cada um deles. Então, 24, letrinha A. Ele não perguntou quantos comprimidos dentro de cada recipiente. Perguntou o seguinte: quantos recipientes serão necessários? São 24 recipientes, 13 de um, 11 do outro, com 12 comprimidos em cada um deles. Beleza, gente? Então é o seguinte, a aplicação de MDC, tem como fazer mais ainda, tá? Tem mais umas questões aqui para a próxima, né? E tem o nosso desafio, que vai ser o final, né? Onde a gente vai pegar aí, trabalhar com múltiplos divisores ao mesmo tempo e até uma questão de concurso público feita pela Fundação Carlos Chagas. Beleza? Então a aplicação de MDC, tá? Muito bacana. Até o próximo bloco.